Mateus capítulo 13, a partir do verso 44. Até o 52. Mateus capítulo 13, do verso 44 até o 52, diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Verso 52 mais uma vez. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Nós temos aqui um texto que o Senhor Jesus Cristo está explicando. Primeiro ele vai explicar, são várias parábolas aqui, uma em decorrência da outra. Começa no capítulo 13 lá com a parábola do semeador. Depois Jesus explica a parábola ali para os seus discípulos. Aí depois vem a parábola do joio, do grão de mostarda, enfim, várias parábolas ali, até que então ele chega na parábola do tesouro escondido, parábola da pérola e a parábola da rede. E depois que ele termina esta parábola, ele diz que todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Se nós olharmos aqui, no capítulo 12, versículo 38. É claro que não é o mesmo contexto, ok? Teve alguns incidentes ali no meio do caminho, mas percebam que no versículo 38, Jesus é contestado. E diz ali: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer então agora no capítulo 13, 52, olha, todo escriba versado na lei, ou seja, todo escriba que entende a lei, e a ideia aqui, versado significa entende, ou seja, é sábio no sentido de não ter um partido. Sabemos que ali as religiões, fariseus, saduceus, haviam vários partidos ali, tinha também os escribas é aqueles que conheciam a lei, aqueles que interpretavam a lei, eles escreviam também, não escreviam a lei, mas eles copiavam, também Esdras era um escriba, e Esdras dispôs o coração para estudar, para ler, para falar da palavra de Deus, capítulo 7, versículo 10 de Esdras, E Jesus então está dizendo que estes homens, sendo sábios, ele é comparado a um pai de família. Eu não quero falar sobre escribas aqui hoje, mas o que eu quero mostrar aqui é a responsabilidade que tinha um escriba de pegar a palavra de Deus e interpretá-la de forma correta. Pegar a palavra de Deus, a lei de Deus, e interpretar de forma correta para o povo, para que eles pudessem ouvi-la de forma clara, sem qualquer parcialidade ou partidarismo, mas como um pai de família, e é nesta figura que eu quero me deter,
a responsabilidade de um pai de família, de pegar as verdades do Senhor, que são tesouros, Paulo vai dizer, porque temos este tesouro em vasos de barro. Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Temos esse tesouro em vasos de barro. Um pai de família é como alguém que tem um depósito ali no seu quartinho, no seu ranchinho, e tem lá os seus tesouros. Na minha Bíblia, está depósito, mas na sua possivelmente vai estar tesouro. Vai depender muito da versão, ok? Mas todo escriba sábio, todo escriba versado, todo escriba que sabe o que está fazendo, vai pegar, imagine Jesus dizendo, vai pegar tudo isso que eu estou falando e vai compreender que estas coisas que eu estou falando, essas palavras, esses ensinamentos que eu estou trazendo, são coisas que o Senhor já havia prometido lá no Velho Testamento, desde os tempos passados, para que pudesse hoje estar sendo aplicado aqui e sendo profetizado, confirmado na minha pessoa como o Redentor que viria. Todo escriba sábio, então, pegaria aquelas verdades e aplicaria efetivamente, não ficaria me contestando. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Mas ele usa a figura do pai, porque há uma responsabilidade, irmãos, de você ter esta eficácia, essa destreza de pegar os ensinamentos do Senhor e transmitir aos seus filhos com destreza. Eu sei que eu sou um pai e eu tenho as minhas preferências. Eu sou pai, mas eu também sou ser humano. E se você me perguntasse, pastor, o que você desejaria para as suas filhas, Natália e Larissa? Eu iria dizer, eu queria isso, isso, isso. Está acontecendo? Não tudo. Algumas coisas estão acontecendo, graças ao Senhor. Eu louvo a Deus pelas minhas filhas. Mas nem tudo está dentro daquilo que eu estabeleci para a vida delas como pai. Porque eu sou o ser humano. E eu preciso entender aqui que há um Deus superior a mim e Ele está fazendo as coisas como Ele quer. Mas o que eu preciso fazer como pai é pegar aquelas coisas que Deus ensinou, sejam coisas velhas ou coisas novas, sejam os ensinamentos do passado, ou sejam os ensinamentos que o Senhor vai nos trazendo dia a dia, e dizer, olha, é isso que Deus está ensinando. Em Judas capítulo 3, nós temos ali a orientação do apóstolo, Judas, versículo 3, perdão. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que Judas quer dizer, eu não quero aqui efetivamente falar do versículo 4, mas aquela fé que foi entregue aos santos, ela precisa ser preservada, ela precisa ser mantida. E muitas vezes isso pode ser considerado algo velho. Mas Judas está dizendo, olha, preservemos a fé que um dia foi nos entregue. E que fé é essa? A base de tudo é a pessoa de Deus, do Deus triuno, que amou o homem ao ponto de dar o seu filho para morrer por nós. E você e eu, nós precisamos compreender a nossa condição de pecadores que somos, de totalmente incapazes de ganhar a salvação por nós mesmos. E você precisa olhar para Cristo e recebê-lo como Senhor da sua vida. Você precisa compreender que você está caminhando para o inferno e você necessita do sacrifício realizado em Cristo,
Sacrifício de Cristo na cruz, ali realizado no Calvário, para que você possa ter então a salvação. Em tendo feito isso, o Senhor dará a você toda a graça para você viver a vida cristã, até o dia que Cristo voltar e nos levará para a glória eterna, para vivermos eternamente com Ele ali. É isto. A fé cristã é essa. O que mais tem? Como é que está? Isso aí Deus vai mostrar cada dia, mas a fé cristã é essa. É o resumo de tudo. Não é? Às vezes nós complicamos a coisa. Regras, normas, ideias, preferências. Preferências vamos ter diversas. Normas, eu posso inventar uma norma na minha casa. Minha mãe não me deixava comer de jeito nenhum com um boné. Sentou na mesa, tira boné. Que negócio é esse? Boné na mesa, a par da mesa. Minha mãe falava a par da mesa. E não podia comer com boné. Era a regra da casa. Eu cresci com essa ideia e está tudo certo. E se fizesse, apanhava. E está tudo certo também. Não tem problema nenhum. Então você pode estabelecer algumas regras para a sua casa, mas não pode dizer que essas coisas são efetivamente o que Deus mandou. Mas enfim, ali cada um tem a sua orientação. Mas a base da fé que eu estou dizendo é exatamente esta. Se resume em Deus buscar o homem pecador que é, para um dia estarmos com Ele na glória eterna. São as coisas velhas, ainda que nova, mas já se vai 2000 anos desde que Cristo morreu. E as coisas novas? Cada dia, o espírito do homem, o interior do homem se renova. Aquela visão que você tinha, aquela ideia que você tinha sobre determinada coisa vai se renovando. O seu interior se renova, novas forças você alcança para poder viver aquele preceito que talvez anteriormente você não conseguia viver, para aplicar aquela palavra que antes você não conseguia ter forças para viver aquilo, para viver aquela verdade, aquele pecado que você não vencia, mas hoje você percebe que Deus está te dando graça constantemente para vencer essas falhas e fraquezas. Na vida familiar não é diferente. Um pai tem uma responsabilidade de transmitir aos seus filhos sobre aquelas coisas que Deus ensinou efetivamente, princípios que são irrefutáveis, princípios que são inalteráveis, mas coisas que nós vamos percebendo que elas podem ser modificadas mediante preferências, mediante ideias, conforme o seu costume, não é? Aquela base de fé não mexe. A graça de Deus, soberania de Deus, salvação em Cristo Jesus, nada disso se mexe. Poderíamos falar mais sobre isso, mas os irmãos entendem o que eu falo. Quantas famílias se perderam? Quantos filhos se perderam? Acho que eu já falei sobre isso. Mas quantos jovens eu tenho contato no ensino médio, por exemplo, sobre famílias que estabelecem formas de vida, cujos jovens hoje não querem nem ver igreja. Eles não querem nem saber de igreja. Porque um dia foi-lhes colocado determinados preceitos, e o problema maior não é que foi-lhes colocado, que os jovens percebem que nem os seus pais conseguem viver. Esse é o maior problema. Portanto, irmãos, como pais, nós precisamos ter essa sensatez. Precisamos ter essa direção do próprio Espírito Santo para estarmos unindo aquilo que Deus falou com aquilo que estamos vivendo hoje, para vivermos uma vida que realmente agrade ao Senhor. Como conciliar isso? Esse é um trabalho. Não é fácil. E isso cansa muitas vezes. Agora, tem algumas ideias, tá? Algumas verdades que nós precisamos pegar aqui e precisamos aplicar para mim, para você, pai, e para as famílias como um todo. Se nós olharmos no versículo 44, nós vamos ter ali: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo,
o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. É claro que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre o reino dos céus. Está falando sobre a salvação e esta aquisição da salvação. A paternidade, ela compreende um tesouro maravilhoso. A palavra do Senhor lá em Salmo 123, né? Vai dizer que a herança, 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Ou seja, é um privilégio nós sermos pais. É um tesouro que você pode desfrutar dele agora. O sentimento de ser pai. A responsabilidade que podemos colocar essa palavra responsabilidade, mas podemos colocar como privilégio a bênção de ser pai. Pastor, o que tem a ver com o campo e o tesouro? Vamos lá. Um homem entrou num campo, trabalhando ou não sabemos, ele encontrou um tesouro naquele campo, mas aquele campo não era dele. Ele podia pegar o tesouro? Não. O que ele tinha que fazer? Ir lá, comprar o terreno, pegar a escritura, agora ele pode cavucar. Agora é meu terreno, agora eu posso usufruir, agora, neste exato momento, desse tesouro. Eu posso fazer uso dele, agora eu vou vender e vou viver regaladamente com a minha família aqui. Vou fazer uma boa casa, uma casa com piscina, vou ter um carro aqui, vou ter um bosque ali, um pomar ali, e está tudo certo. Não é? Ele está aproveitando desta bênção agora. Ser pai é aproveitar da bênção do Senhor agora. De você poder ser um referencial para a vida do seu filho. De eu poder ser aquele em que minhas filhas estão olhando e dizendo, eu posso ver, apesar dos defeitos, mas eu posso ver o meu pai como um homem fiel ao Senhor. Como é que isso funciona? Juntando coisas velhas com coisas novas. O que é velho? Por exemplo, deixará, pois, o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Para quê? Formarem uma família. Ele vai deixar o seu pai e mãe, ela vai deixar pai e mãe, e os dois vão juntar-se e vão formar uma nova família. A partir daí, o que você tem como pai, ou seja, a partir daí, o que você tem como esposo, como esposa, uma nova família que vocês têm a responsabilidade de dirigir. Esse é um tesouro maravilhoso. Esse é um tesouro sem preço. O fato de você experimentar as suas dores, as suas lutas, os seus temores, mas experimentar de Deus a graça para conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Todos os filhos que nós tivemos, as filhas, né? Em nenhum momento nós estivemos perto, por exemplo, de família. A Natália nasceu, nós estávamos no Maranata. A Natália, todo mundo saiu, foi para as férias, e aí naquela noite anterior às férias, no outro dia, no dia seguinte era o culto de despedida, e nós estávamos no hospital, né? A Ana Cátia para ganhar a Natália. E quem tem aí? Ninguém. Era eu e ela. E aí, Senhor, o que eu faço? Dá seus pulos, Márcio. Corre, né? Vai atrás. E eu estava no seminário, e quando foi para registrar a Natália, eu fui a pé, dava aqui ali uns 5 quilômetros talvez, não tinha carro, o pessoal tudo de férias, sozinho, fui a pé até um posto, cheguei lá no posto, tinha um irmão, inclusive tinha sido noivo, tinha sido padrinho do nosso casamento. Eu falei, escuta, você pode me dar uma carona até a cidade? Ah, não, agora eu estou indo para lá. Eu estava certo que ele ia me dar aquela carona. Eu falei, opa, ainda bem que ele irmão está aí. Claro que ele vai me dar aquela carona. Não, você está indo para onde? Estou indo para o centro. Eu estou indo para lá, estou indo para a Califórnia. Falei, então,
Não ganhei a carona. Fui a pé até o centro da cidade. Mais 5 quilômetros andando. Depois eu voltei 10 quilômetros. Que bênção. Saber que aquela responsabilidade era minha. Eu não tinha ninguém para ligar. Eu não tinha ninguém para dizer, e aí me ajuda, me dá uma força. Eu não tinha carro, tinha que ir a pé. Hoje as coisas estão mais fáceis, né? Eu acho que hoje as coisas estão mais fáceis. Mas você precisa juntar essas coisas velhas, esses princípios que o Senhor deixou, esses princípios que o Senhor estabeleceu lá no passado, e viver essas experiências de ter que talvez caminhar a pé 10 quilômetros para registrar o seu filho. A minha experiência tem que ser a sua? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no momento em que eu decidir que nós vamos formar uma família, que eu vou ser pai, eu preciso estar pronto para entender que aqueles princípios que foram colocados lá por Deus no passado, eu preciso trazê-los, mas estar pronto também para vivenciar as experiências baseadas nesses princípios que vão vir com Ele. Porque eu não tinha meu pai para me ajudar, eu não tinha minha mãe, eu não tinha um irmão para estar comigo, era responsabilidade minha. Eu era orgulhoso? Não, é porque não tinha ninguém mesmo. Hoje é mais fácil. Ô pai, me ajuda aqui, pai, preciso. Ô pai, me dá uma força aqui, pai, preciso. Isso não funciona muitas vezes, sabia? Isso não ajuda. Porque isso não fortalece o seu caráter. Porque isso não torna você esse experimentador dessas novas experiências e ensinamentos que o Senhor quer te dar. Não estou dizendo que um pai não possa ajudar um filho, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes é possível que nós nos escoramos nisso. E não nos tornamos efetivamente aquele pai que o Senhor quer que nós sejamos. Por quê? Não deixamos efetivamente mãe e pai. Porque deixar mãe e pai não é só morar longe, é não depender deles. A ideia não é só morar longe, é efetivamente não depender, ou procurar no máximo não depender deles. São verdades antigas, princípios antigos que precisam ser trazidos, ser vividos nesses ensinamentos que o Senhor vai nos dando e nos mostrando a cada dia. É possível isso? Claro que é. Eu vivi. Mesmo porque eu não tive pai. Pelo menos presente, não. Ter eu tive, né? Mas onde está eu não sei. Mas presente, nunca tive. Tive homens que foram referenciais na minha vida. Isso me valeu muito. Mas todo pai, me permita aqui, usar, né? Todo pai versado na lei, ele vai pegar coisas velhas e novas. E esse tesouro que ele tem nas mãos, que é o seu filho, ele vai querer experimentar esse ensinamento agora, neste momento. Porque os filhos são herança do Senhor e você pode viver isso agora. Eu posso experimentar esta bênção de ser pai agora. Eu posso experimentar a bênção de ver o meu filho ali crescendo, trocando a fralda dele. Não? Eu não troquei as fraldas da minha. Foi ela que fez. Mas você pode fazer. Mas vê-las crescendo, colocando o pé no meu chinelo, no meu sapato. Primeira camisa do Corinthians para a Larissa. Isso é gostoso. Por pouco tempo. Mas usou. Uma vez eu estava fazendo um lanche, a Larissa olhou. Ô mãe, eu quero que nem que o pai. Ela está olhando para o lanche do pai e quer comer. Esse é meu, guria. Né? É gostoso ver quando um filho quer fazer a mesma coisa que você faz. Isso é prazeroso. Mas não há somente esses tesouros para serem aproveitados, usufruídos,
agora. Perceba que no versículo 45 vai dizer que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Perceba que essa pérola não estava escondida. Perceba que ele não teve que comprar um terreno para ir lá cavocar e pegar a pérola. Não, a pérola existia, a pérola tinha o seu valor e ele comprou a pérola pelo seu valor. O problema, a questão aqui é que essa pessoa, essa personagem, ele negocia pérolas. Logo, ele vai ter que esperar essa pérola valorizar. Ele vai ter que esperar, talvez, ali, bolsa de valores, aquela coisa toda, né? Como é que, o peso do ouro, né? E aí, então, opa, hoje é o tempo de vender. Eu comprei por esse valor, mas agora, ó, o preço subiu. Agora eu posso vendê-la. E eu posso, mas só que isso é a longo prazo. Ele vai ter que esperar. Não é uma coisa que ele vai ter agora. Ele está adquirindo isso, mas ele está investindo para o futuro. É um tesouro que um pai versado no reino dos céus vai trabalhar, que é a vida dos seus filhos. Ele vai trabalhar na vida dos seus filhos de forma que ele vai compreender que o coração do seu filho é como o solo de Mateus capítulo 13. Volta aí um pouquinho, capítulo 13, versículo 1. Todos já ouviram essa parábola, né? Vamos só ler rapidinho aqui. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que estamos dizendo aqui é o seguinte, irmãos: a semente, ela é uma só, a palavra do Senhor. A semente é pura. A semente não tem defeito. A semente é imarcessível, incorruptível. É o Evangelho de Cristo. O problema não é a semente. O problema é o coração. O problema é o coração aonde ela é depositada. O coração do teu filho é um solo. Que solo é este? Rochoso? Está à beira do caminho? Espinhoso? Ou um solo bom para ser plantado? Quem vai trabalhar isto? Claro que cremos na soberania de Deus. Cremos no trabalho dele, mas um pai versado no reino dos céus, ele vai pegar esse tesouro e ele vai investir nesse tesouro a longo prazo, para que a longo prazo ele possa perceber os frutos da semente que ele está lançando, talvez dia a dia, gradativamente. Ele vai lançando através de ideias, através de situações, através de experiências juntos, através de uma rotina de vida, através de um culto no lar, através de sinceridade do seu coração, junto com o seu filho, com a sua filha. E vai lhe mostrando o Evangelho diariamente, para que o seu filho possa entender o que é um solo pronto para receber o Evangelho. E então ouvir e dizer assim: eu quero receber o Evangelho, esse mesmo Evangelho que um dia, essa semente que um dia caiu no solo do coração do meu pai e também frutificou a 30, 100, 60 e 100 por um. Diz que a hortênsia é uma planta e a sua folha, a sua flor, na verdade, a cor da flor da hortênsia vai mudar, ou seja, de acordo com o solo. Se o solo é mais ácido, se o solo é menos ácido, enfim,
né? A flor da hortênsia vai mostrar o tipo de solo onde ela está. Não é diferente no nosso coração. A maneira como o meu coração está vai mostrar efetivamente através dos seus frutos ou daquilo que eu faço ou falo. O coração dos nossos filhos é da mesma forma. Só que para isso acontecer, é necessário que nós estejamos trabalhando e seguindo aqui a ideia, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Irmãos, pais, tem coisas que você tem que dizer, isso aqui é bom, vamos fazer. Tem coisas que tem que dizer assim, vamos deitar fora, isso aqui não presta. Filho, isso aqui não presta, vamos jogar fora. Não, isso aqui dá para nós fazermos, isso aqui dá para nós aplicar. Eu não estou falando exatamente de práticas efetivamente, sabe, irmãos? Eu não estou falando exatamente de costumes. Eu estou falando da disposição do coração. O quanto eu estou disposto a realmente mostrar humildade para o meu filho. O quanto eu estou disposto a chegar para o meu filho e dizer, filho, o pai estava errado. Filho, você viu aquela situação na igreja? O pai errou. Filho, você viu a maneira como eu tratei aquele irmão? O pai errou. Filho, você viu a maneira como eu tratei os meus negócios? O pai estava errado, filho. E diante do Evangelho de Cristo, eu quero olhar para você, meu filho, minha filha, e dizer, o pai errou. E pelo Evangelho que um dia eu recebi, eu quero dizer que Deus está trabalhando no meu coração. E eu quero que você veja no meu coração, no meu trabalho, no trabalho que Deus está fazendo em mim, que Ele pode fazer em você também. Há algumas semanas atrás eu falei sobre o ensinar os nossos filhos. Esse ensinamento não vem através de livro. Você pode dar um livro para o seu filho. Ele não vai aprender se ele não vir em mim. Se ele não vir na minha vida. Esses exemplos. Nós podemos encher as nossas estantes de livros bons e maravilhosos, ou não. Muitos livros modernos aí que para mim é só fogueira. Livros evangélicos, para mim é mais fogueira do que outra coisa, porque tem muita filosofia ali no meio e se distancia completamente do que efetivamente a palavra do Senhor diz naquelas coisas velhas, tesouros velhos, entre aspas. Mas é na sua vida que Ele quer realmente ver o quanto você considera o seu filho esse tesouro que Deus te deu para trabalhar na vida dele, para ele ver em você esse referencial realmente. Gálatas 6:8, Paulo vai dizer ali: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que você, o que eu, o que nós estamos semeando? O que nós estamos mostrando para os nossos filhos? E os nossos filhos, irmãos, são pessoas que estão vivendo neste mundo. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Tem algumas coisas que nós precisamos trazer para a nossa casa. Tem algumas coisas que nós precisamos dizer, não, isso aqui eu não vou jogar fora. São coisas velhas. Mas precisamos dizer, vamos trazer para a nossa vida. Provérbios 23:13.
23:13 de Provérbios, que diz ali: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Você está falando de disciplina. Verdades velhas, mas que precisa ser trazida. E precisa, na medida desse renovo que o Senhor nos dá a cada dia, dessa renovação do Espírito, dessa renovação da fé de diariamente ser colocado em prática nas nossas vidas. No momento em que nós entramos numa ideia de não disciplinarmos os nossos filhos, nós não estamos tratando eles como tesouros que são. Porque se não fosse assim, o Senhor não falaria. É um tesouro que nós temos às mãos e ele precisa ser um diamante, precisa ser lapidado, precisa muitas vezes ser lixado, precisa ser trabalhado. E muitas vezes algumas partes precisam ser tiradas. E isso é feito mediante a disciplina. São coisas velhas, que possivelmente estamos esquecendo isso, que possivelmente possamos estar deixando essas coisas de lado. Mas o Senhor diz, um pai, estou aqui parafraseando, versado no reino dos céus, ele vai pegar essas verdades velhas, ensinamentos velhos, mas também aplicar nessa nova sociedade a qual estamos vivendo, nesses novos tempos, mas jamais esquecendo aquelas coisas que foram deixadas. Para nós, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Encorajamento. Seu filho precisa de encorajamento. Você pode fazer, filho. Sabe o maior encorajamento que alguém pode dar para o seu filho? O maior encorajamento é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a melhor exortação que você pode dar para o seu filho, a maior admoestação, o melhor conselho. É dizer, filho, se o Senhor quer isso de você, faça. Se o Senhor de fato deseja isso da sua vida, faça isso. Porque o Senhor vai te dar graça. Lembra quando Paulo diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte? Porque se o Senhor está dizendo, Ele quer fazer por você. O melhor ensinamento que nós podemos dar é dizer, filho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O encorajamento não está, olha, você é forte, você pode, você sabe tudo, você é melhor que os outros. Não, porque aí você vai estar faltando com a humildade, não é verdade? Mas é ensinar o seu filho a confiar no Senhor, e mesmo quando ele errar, ele não se decepcionar com os seus erros, e nem se frustrar com a sua fraqueza, porque ele entende que ele é um ser humano, porque ele viu isso no pai dele. Porque o pai dele nunca se justificou diante dos seus erros, nunca jogou a sua responsabilidade para cima dos outros. Ele sempre disse, não, eu errei de fato. Lembra da humildade? Isso. E o seu filho entende isto. E será encorajado a viver e enfrentar as lutas, os desafios do dia a dia, baseado no ensinamento que ele teve na sua própria casa. Agora, tudo isso será feito? Vamos terminar por aqui, o nosso tempo já se vai. Mas uma coisa é fato. Nós podemos fazer tudo isso, mas a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 14:12: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Os pais não são responsáveis pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Infelizmente,
a gente vê muitos pais presos ainda, reféns talvez, porque, estou falando isso porque eu vi na minha própria família. Pais reféns, porque talvez falharam lá no passado, e de fato falharam. E quando o filho toma uma decisão fora daquilo que nós consideramos normal ou padrão, então o pai se culpa por isso e acha que tem que ficar constantemente e eternamente sustentando o filho naquele erro. Irmãos, cada um dará conta de si mesmo. Eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, que desde cedo nos levou para o convívio da igreja, mas um dia eu tive que, por mim mesmo, perceber que eu precisava de Cristo, que eu estava indo para o inferno. Amo a Deus pela vida da minha mãe, que sempre se preocupou em nos conduzir, nos levar para a igreja e, do jeitão dela, mas o fez. Mas teve um dia em que eu tive que decidir isso. Levantar a minha mão e dizer: Senhor, eu quero aceitar ao Senhor como Salvador da minha vida. Eu reconheço hoje que eu sou pecador. Jovens, não fiquem pensando que os seus pais são responsáveis pela sua salvação, não. Eles são responsáveis por transmitir o Evangelho. E se em algum momento eles falharem, Deus cobrará deles, com certeza. Mas você é responsável pela sua vida. Você sim é responsável por dar contas do tempo que você está vivendo aqui nesta terra. Tenho na minha família casos nesse sentido. Hoje, graças a Deus, não mais. Mas tivemos um bom tempo, exatamente isso. Talvez frustrações, tristezas, decepções, traumas. E aí se criou várias situações de afrontas, de magoar um ao outro, por conta de erros do passado. Mas chega um momento que você tem que decidir, dizer: eu tenho uma conta a prestar diante de Deus. Eu tenho uma administração e eu preciso prestar contas dela. Deus me deu uma vida. Deus me deu um dia de vida. Eu não sei quantos anos nós ainda temos aqui nessa terra. Mas até o dia que nós partamos daqui, nós vamos ter que dar contas ao nosso Deus dessa administração, destes talentos que Ele nos deu. E jovem, você também tem um talento, a sua vida. O que você está fazendo dela? Meu irmão, minha irmã, meu amigo que aqui está nesta noite, que porventura talvez eu não tenha recebido a Cristo como seu Salvador. O que você está fazendo disso que Deus lhe deu? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, no qual não pode haver variação nem sombra de mudança. Ele deu este bem, Ele deu este presente, esta dádiva para todos nós. O que você está fazendo? Se você é pai, se você é filho. O fato é que um dia o Senhor vai voltar. E aquilo que é bom, ficamos para nós. Aquilo que não é, jogamos fora. Porque um dia haverá um tempo, haverá um momento em que o Senhor vai separar os maus dentre os justos e lançar na fornalha acesa os maus. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isto é sério. Isto é sério. Eu não quero ver o meu filho lá. Eu quero trabalhar para que o meu filho, o coração dele, seja um solo realmente poderoso para receber a palavra, e talvez isso demore. Mas seja um solo proveitoso para receber a palavra e frutificar. Eu não quero de forma alguma ver o meu filho nesse lugar de choro e ranger de dentes. Eu vou orar, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou chorar diante de Deus para Ele me dar sabedoria para fazer isso.
Mas ninguém aqui é responsável por ninguém. Cada um é responsável por si mesmo. Nesta noite, a palavra do Senhor está dizendo: você tem um tesouro. O que você vai fazer? Você vai aplicar bem para que o Senhor possa vir e dizer: vinde, bendito meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor? Ou você vai estar naquele lugar onde haverá choro e ranger de dentes? Pais, nós temos essa responsabilidade, esse privilégio de sermos pais e tratarmos desse tesouro que são os nossos filhos para a glória de Deus. E cada um de nós temos essa responsabilidade diante do Senhor de desenvolvermos a nossa vida para a honra e glória dEle, esperando o dia que Ele vai voltar e tendo a certeza de que nós não iremos para esse lugar de tormento, mas sim para a glória eterna, eternamente, de fato com o Senhor.